Momento do Discipulado. Lidando com todo tipo de pessoas e como se relacionar com aqueles que não são discípulos. Um líder é líder de todos, não só dos que gostam dele. Um pastor é pastor de todas as ovelhas, não só daquelas que são boazinhas e obedientes. O Senhor manda que nós amemos a todos os irmãos, não só os que são bonzinhos ou que nos reconhecem. É muito bom a gente lidar com discípulo, aquele que segue, que é obediente, que está sempre disposto a nos atender. Mas nós lidamos com pessoas que não são assim. E a ordem do Senhor é para que nos relacionemos, suportemos, ajudemos, amparemos, amemos todas as pessoas, não só os que são discípulos. Nós precisamos aprender a diferenciar as coisas. O discípulo é como um filho pequeno, porque os filhos crescem e é muito comum os filhos adultos se afastarem dos pais. Eles vão viver a sua vida. Aliás, é a própria lei da vida. Os filhos ficam cerca de 20 anos com os pais e quando se tornam adultos, se cumpre a palavra. A palavra se cumpre, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa e serão os dois uma só carne, constituindo uma nova família. A nova família, por vezes, tem situações que envolvem muito. E a pessoa que está numa nova família, às vezes não tem nem o tempo ou não tem o entendimento de ficar alimentando o relacionamento com os pais de onde eles saíram. E é muito comum os pais ficarem muito tristes porque os filhos se casaram, constituíram a nova família e se foram. Às vezes até sem casar, só por opção mesmo, os filhos vão embora para outro país, vão para a sua vida, para outra cidade e não dão nem notícia para os pais. Isso é muito comum de acontecer. É claro que os pais vão ficar tristes, mas eles têm que esperar isso, eles têm que se preparar para essa situação. Às vezes existe uma despedida chorosa e às vezes não tem despedida nenhuma, simplesmente eles vão e somem na vida e os pais ficam chupando o dedo, com saudade. Mas os pais tinham que se preparar para essa situação. Quando nós estamos evangelizando alguém na vida cristã, discipulando, nós temos que preparar essa pessoa para ela sair e ser enviada também. Jesus chamou quem queria segui-lo, estabeleceu as condições, não era fácil não. Para ser discípulo, quem quisesse ser discípulo. Multidões vieram. Alguns se tornaram discípulos, talvez, digamos, 70, 100, 120, 150, um número assim. Eram discípulos, andavam com Jesus para todo lado. Desses, muitos eram mulheres e outros crianças. E Jesus escolheu 12 homens adultos para serem discípulos próximos e estarem com ele, a quem ele daria prioridade. Na vida cristã, nós temos que dar prioridade a alguns. A quem nós vamos dar prioridade? Temos que aprender a escolher. Temos que aprender a escolher discípulos para dar prioridade. Dar atenção a quem não é discípulo, em grande parte é desperdício, porque eles não vão valorizar, não vão acatar a nossa palavra e não vão obedecer. Então, nós não vamos ver frutos daquele nosso trabalho com quem não é discípulo.
mas nós devemos amar essas pessoas, porém não perder tempo com elas. Nós devemos priorizar o relacionamento com os discípulos. Vamos procurar entender isto, é algo muito importante. Os filhos são para serem discipulados desde pequenos. Se foram ou não foram, na adolescência eles já adquirem cor própria, ou seja, já começam a se sentir gente, já não ouvem muito os pais. Da adolescência em diante, os filhos não ouvem mais os pais, mas estão na dependência dos pais porque eles não se mantêm, não se sustentam. Mas assim que eles crescerem, arranjarem um emprego, se sustentarem, muitos não querem nem saber mais dos pais. Vai trazer tristeza, mas os pais que não discipularam os filhos vão arcar com essa dura consequência de ter filhos adultos que não os reconhecem. Deus quer nos orientar sobre isto. Não devemos perder tempo com quem não nos acata, não nos reconhece, não recebe o que nós falamos. Nós temos que priorizar os discípulos. Às vezes, situações ocorrem que nós vamos ter que até deixar um pouco os próprios filhos de lado, que já cresceram, não querem nos ouvir, para nós darmos atenção e prioridade a outros irmãos que são discípulos. Isso é fundamental. Os laços de relacionamento na nova família da fé são prioritários em relação à família carnal. O apóstolo Paulo disse certa vez, se conhecia alguém, se tinha algum critério de relacionamento carnal na carne, agora já não tenho mais. Meus relacionamentos são totalmente e somente espirituais em função do proveito do reino de Deus. Eu não tenho mais amigos do passado e parentes que só para matar saudade de parentes fico gastando tempo com eles. Não, eu não tenho mais isso, não. Meus relacionamentos são somente no Senhor. Jesus é o exemplo. Aos 30 anos, ele deixou a família. Foi a melhor coisa que ele pôde fazer para a família. Porque mais tarde, praticamente todos da família de Jesus se converteram. Mas não durante o ministério dele. Durante o ministério de Jesus, ele não tinha ninguém com ele. Só no final que ele teve a Maria, no final do ministério. Durante a maior parte do ministério de Jesus, ele se afastou por completo da família carnal. Isso para nós é uma orientação. O melhor é que discipulemos os filhos quando pequenos e quando crescerem, eles não se desviam desse caminho do discipulado. E vão nos seguir, e vão ser nossos irmãos, e congregar conosco e andar conosco. Filhos que foram discipulados desde o início. Isso é o ideal. E se não foi assim? O filho tem livre-arbítrio. Quando cresce, ele pode ir para onde ele quiser e fazer o que ele quiser, inclusive abandonar os pais. Então vai voltar depois para a herança, na hora do inventário. Mas isso acontece. Os pais não discipularam ou não era para ser mesmo e os filhos seguiram outro caminho. Na igreja, nem todos que estão ali são convertidos. A gente precisa aprender que existe joio no meio do trigo. Nem todos da igreja são obedientes ao Senhor. Nem todos crentes da igreja são discípulos. Mas o pastor é pastor de todos. É líder de todos. Ele deve aprender da parte de Deus, o que não é fácil, a liderar aqueles que não são discípulos. A gente precisa aprender isso, amar, dar atenção quando a pessoa precisar, mas não perder tempo com aqueles que não são discípulos. É relativamente cômodo a gente querer liderar quem quer ser liderado por nós. Quem é discípulo nos segue,
ouve, atende, acata a nossa palavra, obedece. É bom demais. Porém, Deus vai nos cobrar. Cada pessoa dessas que Ele nos dá, o Senhor vai nos cobrar. Não é para a gente ficar só num namoro, digamos assim, social, na amizade com o discípulo. Não. O discípulo nos é dado para somar forças no trabalho, para ajudar a cuidar de outros. O discípulo vai ajudar a gente a trabalhar. Discipular não é sentar um de frente para o outro e ficar conversando, batendo papo e ali desenvolvendo amizade. O discipulado não é isto. É muito mais do que isto. Lições que são ensinadas teoricamente, assuntos subjetivos que são trazidos, confissão de pecados, abertura de coração, declaração de fraqueza, coisas assim a gente trata, ora com a pessoa, mas e agora? Bom, agora vamos trabalhar. Você é um discípulo que Deus me deu para me ajudar a trabalhar. Vamos trabalhar. Não é para ficar discipulando sentado olhando um para a cara do outro. Vamos trabalhar. O discípulo vem junto com o seu líder para trabalhar. Ele é dado por Deus ao seu líder para trabalhar. Eu repito, não é para ficar sentado olhando um para a cara do outro. Não, é para trabalhar. E a gente vai ensinar o discípulo. O que não é discípulo não vai querer trabalhar com a gente. Ele vem se for conveniente para ele, se lhe agradar, se bem lhe parecer. Caso contrário, ele vai seguir outro caminho, dar uma desculpa qualquer e não vem com a gente. O discípulo sempre vem. Ele nos acata, nos reconhece, anda conosco, está pronto a trabalhar conosco. Isso é o que a gente deve fazer, que Jesus mandou, fazer discípulos. Nem todos serão discípulos. Nós vamos nos dedicar aos que são discípulos, ensinar, nós vamos obter informações de como o discípulo está indo, vamos corrigir alguma coisa, orar a Deus e vamos trabalhar. O líder tem que levar o discípulo a trabalhar, tem que ensinar o discípulo a trabalhar, como os pais precisam ensinar os filhos a trabalhar. Os pais que têm filhos que chegam aos 20 anos de idade e nunca trabalharam, nunca arrumaram a sua cama, engraxaram os sapatos, ou limparam a casa, varreram a casa, cortaram a grama, lavaram a louça dentro de casa. Os filhos que não aprenderam a trabalhar, quando chegam aos 20 anos de idade, eles vão querer namorar, claro que bem antes disso, mas não tem condições de se sustentarem. Os pais estão fazendo um péssimo negócio com os filhos, preservando os filhos de trabalharem. Eles precisam trabalhar, não necessariamente emprego para ganhar dinheiro, mas tem que trabalhar para não ficarem à toa. Os filhos têm que ser ensinados a trabalhar desde cedo. O discípulo tem que ser ensinado a trabalhar. Ele não pode ser deixado na igreja sem trabalhar. Ah, porque ele é muito novinho. Não, não tem isso não. Desde novinho ele já tem que trabalhar. Crianças pequenas têm que aprender a botar o sapatinho no lugar, a não jogar coisa no chão, papel de bala, vai jogar no lixo. Crianças pequenas já têm que aprender isto. O discípulo tem que aprender coisas importantes desde o início, aprender a ler a Bíblia, orar, ter vida de oração com Deus, administrar as finanças, ser fiel nos dízimos e ofertas, evangelizar, testemunhar e lidar com os pais e a família. O discípulo tem que aprender isso logo desde o início e vai ser orientado a continuar neste caminho. Entenda isto. E nós vamos lidar com outros que não são discípulos e não podemos discriminá-los. Nós temos que amar a todos, levar a carga de todos. Porém, para gerar frutos, temos que priorizar os que são discípulos. Aprenda isto para praticar.